Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus Cristo, ajoelhado aqui nesta hora, a oração da meia-noite. Espírito Santo de Deus, e eu venho pedir algo ao Senhor sobre a face da terra. Espírito Santo, esta oração que eu farei agora. Ai, Senhor da glória, remasere calaman chorime calamas. Espírito Santo de Deus, escuta-me, Senhor, agora. Esta oração inspira-me. Espírito de Deus, me dê sabedoria para fazer esta oração agora. Senhor Jesus, Filho de Deus, Tu que está sentado ao trono à direita do Pai, escuta-me, Senhor, agora, esta hora, à meia-noite de sexta-feira. Deus Pai, Tu que estás nos seus tronos sublime e glorioso, acompanhado do Teu Santo Filho Jesus à Tua direita, e o meu querido ajudador, o Espírito Santo, que está aqui na terra comigo, orando comigo aqui agora. Espírito Santo, Tu tem uma espada. Espírito Santo, e a Tua espada é mais poderosa do que a espada que o anjo usa. Espírito Santo de Deus, Tu tens uma espada, e a Tua espada é mais afiada do que qualquer navalha da terra. Espírito Santo, aleluia, e foi com a Tua espada que Jesus Cristo, o filho de Davi, segundo a carne, te calamachuri comanai, te calamancho comandagassai, remanto calabachuri comanai. Espírito Santo de Deus, foi com a sua espada que Jesus Cristo venceu a Satanás lá no monte da tentação. Jesus Cristo, como homem, Espírito Santo, Ele usou a Tua espada. Aleluia. E nesta madrugada, a oração da meia-noite, eu estou pedindo a Ti, porque a Tua espada corta de uma maneira tão rápida. Não existe, Espírito Santo de Deus, não existe laço maligno que a Tua espada não corte. Renai, remachou e cam, chuim de cam, te calamão te rembiana súbia, rebaixo quem de comandarachai. Satanás, sai da frente, porque eu estou em oração e eu estou pedindo para o Espírito Santo, através da espada do Espírito. Se eu começo a cortar o Espírito Santo de Deus, começa a cortar os laços do passarinheiro, a Tua espada, Espírito Santo de Deus, ela corta qualquer tipo de laço do diabo, qualquer tipo de laço que o diabo fizer, a Tua espada corta. De calamachuri canai. E nesta madrugada de meia-noite, Espírito Santo, que é a Tua espada, passa, Senhor Jesus Cristo,
pela minha casa. Decanto canta lamassúria, destruindo tudo aquilo que pertence ao inimigo. Em nome de Jesus Cristo, Deus, passa, Deus eterno, agora em cada casa aqui desta cidade, que a espada do Espírito Santo, em nome de Jesus, passe sobre esta cidade, dissipando agora as forças malignas. Satanás, tu sabe o poder que tem a espada do Espírito, porque foi com ela que Jesus Cristo te venceu. Espírito Santo de Deus, ensina, ajuda a igreja a manusear a tua espada. Aleluia. Ajude, Espírito Santo de Deus, decanta na basuri calamandai. Ricalamandagasuri calamai. Espírito Santo de Deus, ajude os obreiros do Senhor a manusear a tua espada, que é viva, poderosa, eficaz, mais do que qualquer espada de dois gumes. Espírito Santo de Deus, e essa espada é tão afiada que ela penetra até a divisão da alma e do espírito do homem e discerne até o pensamento das pessoas. Remachuri canta na baixanda calamanto comadai. Oh, glória a Deus. Rica na basteira, mãe. Espírito Santo, ajude esta mulher. Está orando comigo agora, Senhor, através dessa transmissão. Ensina ela como usar essa espada do Senhor. E com essa espada todos os demônios serão dissipados. Remachuri canta na bacandarai. E com o mover dessa espada os demônios serão transpassados e expulsos em nome de Jesus, porque ele não resiste. Ele não resiste o mover, o tocar da espada divina, que é a espada do Espírito. Espírito Santo de Deus, usa agora essa espada na boca dos seus filhos, das suas filhas. De Calamandagaçai. Oh, glória! Espírito Santo de Deus, quando Jesus vier julgar o mundo, Espírito Santo de Deus, como um homem, Jesus usou a tua espada e dissipou a Satanás no monte da tentação. E o livro da revelação, o Espírito de Deus me revela que quando ele vier, aleluia, com a espada, aleluia, que vai sair da boca dele, que é a sua espada, ele vai dissipar todos os inimigos com essa espada. Aleluia, glória a Deus. Eita, glória a Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, aonde tiver Jesus Cristo de Nazaré, uma família enlaçada pelo laço do passarinheiro, passa a espada agora em nome de Jesus, Espírito Santo, e corta esse laço de Satanás sobre a vida desta moça agora em nome de Jesus. Seja cortado agora esse laço diabólico que está sobre esta mulher. Em nome de Jesus, Satanás, sai, porque a espada do Espírito vai passar nesta casa. A espada do Espírito de Deus vai passar. Oh, glória a Deus e Pai. Unge, Espírito Santo, a tua espada na boca desse pastor. Aleluia, porque a arma, Senhor, a espada de guerra era usada pelas mãos. O homem manuseava era com a mão. A tua espada, Espírito Santo, é manuseada com a boca. De calamachuri cantanai. Remite calamachuri comanarasai. De candanamachuri candahamandai. Oh, glória! Senhor Espírito de Deus, eu tenho certeza que nesta noite
Arcos estão sendo cortados pela espada do Espírito. Em nome de Jesus Cristo, eu creio, Deus, que lanças estão sendo quebradas pela espada do Espírito Santo. Jesus Cristo de Nazaré, enquanto eu oro, eu estou num propósito, Deus, missionário. Eu estou num propósito missionário. E o maior propósito missionário é a libertação das almas. O maior propósito missionário, Jesus, não é arrecadar dinheiro, não é pedir carro para o seu povo, não é pedir casa para o seu povo. Eu acredito sim que a obra missionária precisa de dinheiro, mas isso não é o maior propósito da obra missionária. Remanai, Ricalamakanta, tu que andai, Shoga, Recalamandas, tu que mandacá. O maior projeto missionário é retirar as almas das mãos de Satanás. O maior propósito do trabalho missionário é arrancar as vidas com força de Kanai Soubia da mão do diabo. Senhor Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Satanás, espírito imundo, estas almas que tu prendeu com teu laço, em nome de Jesus, Satanás, solte estas almas, que os teus laços sejam cortados. Espírito imundo, os teus laços imundos que tu prendeste, moços e moças, sejam quebrados agora em nome de Jesus. Pai, quantas moças, quantos moços, na promiscuidade, é o laço imundo que Satanás jogou. Passa, Espírito de Deus, a espada do Senhor e corte esse laço e solte essas moças. Solte essas moças da prostituição. Solta esse jovem da homossexualidade. Solta, Jesus, esse feiticeiro das obras de bruxaria das mãos de Satanás. Senhor, Satanás colocou um laço tão grande na vida das pessoas que ele chama as pessoas de cavalo. Corta em nome de Jesus, Deus. Corta esse cabresto que Satanás colocou na vida de milhares de vidas. O diabo está levando muitas almas como se fosse um cavalo encabrestado. Passa que a espada do Espírito Santo, a espada de fogo. Essa espada é fogo, oh maravilha. Porque está escrito, o Espírito Santo de Deus, através do profeta Jeremias, Deus disse que a espada é o fogo. Passa essa espada de fogo agora em nome de Jesus, aonde houver um demônio. Que a espada do Espírito Santo passe agora em nome de Jesus. Senhor, passa sobre esse Brasil, sobre essa cidade de Eliodora. Usa poderosamente, Deus, porque a palavra do Senhor bendiz. Aleluia, Senhor. Eu estou orando aqui, o Senhor vem me revelando essas coisas. De calama, choremanda calama. Ricalama, chore, canta, nabachuri, comanai. Eu sei, Deus, que nem muitas pessoas sabem que eu estou orando. Poucos sabem desse canal. Mas uma coisa, o efeito da oração não é apenas através da transmissão. O efeito desta oração, ela vai até os confins da terra. Espírito de Deus, toma os seus filhos nos confins da terra. Coreia do Sul, Coreia do Norte. Aleluia, na Índia, no Japão, em Camarões, Itália, Alemanha, aleluia, África do Sul, aleluia, Angola e Moçambique, Brasil, em nome de Jesus, em Paraguai, Uruguai, Argentina, Cuba, Venezuela, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pelo poder de Jesus, Espírito de Deus, que os seus filhos manejem essa espada, aleluia, que os seus filhos manejem essa espada com autoridade,
Espírito Santo de Deus, unge essa espada na boca dos seus filhos. Volto a dizer, essa espada é diferente. Essa espada não é arma carnal. Essa espada é a milícia da igreja, a espada que Satanás teme. Essa espada, Espírito Santo, ela destrói a heresia. Essa espada, ela destrói a mentira. Essa espada, ela corta o mal pela raiz. Por isso, Espírito de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu estou orando aqui, Pai Santo. Em nome de Jesus e profetizando nesta oração, que a espada do Espírito começa a cortar os laços do passarinheiro da prostituição, o laço do passarinheiro do tráfico de droga, começa a cortar, Espírito Santo. Que o laço do passarinheiro da idolatria seja cortada pela espada do Espírito. Que o laço do passarinheiro da feitiçaria seja cortado pelo Espírito Santo, agora pela espada do Espírito. Senhor, que muitas almas venham a ser libertas. As algemas satânicas que está sobre as almas. Quantas almas, Jesus Cristo de Nazaré, estão algemados. Eles não têm ação para decidir. Quantas vidas, Jesus Cristo de Nazaré, sente na alma a necessidade de tomar uma decisão, de entregar a vida para Ti, mas eles não têm ação porque estão algemados. Satanás algemou de uma forma tão grande. Tem crente desviado da igreja. Tem crente desviado, Espírito Santo, que está todo enlaçado no laço do diabo. Passe a Tua espada sobre a vida do meu irmão. Ele desviou, é meu irmão, é minha irmã. Rica lama chorecanda o jondei calama. Rica toquei manastéria lama. Jesus, aonde tiver um crente, foi comprado com sangue, foi selado com o Espírito como propriedade peculiar, morada divina, e desviou-se dos caminhos do Senhor. Afastaram-se da comunidade, da família do Senhor. Crente que participavam da ceia, Halamashurikomanai, crente que orava e o céu se abria, obreiro, homens que pregavam, o Senhor salvava, o Senhor batizava com o Espírito Santo, o Senhor curava. Mas o inimigo jogou o laço e o prendeu e tirou para fora da igreja. Nesta noite, Espírito de Deus, eu estou na Tua santa presença. Aonde estiver este meu irmão, aonde estiver essa minha irmã, não importa, Deus, a distância, que seja aqui na cidade, distante de 500 metros, 40 metros, 100 metros, 1000 metros, até a distância de 10 mil metros, 20 mil metros, 14 mil metros, não sei qual o país mais longe do Brasil. Mas eu estou dizendo, o Espírito de Deus, aonde estiver, aquele homem que foi o Senhor, que foi lá no mundo e convenceu ele, e ele entregou a vida a Jesus. Tu usaste, tu sabe como tu usaste aquele homem, mas o diabo jogou o laço e tirou ele da igreja. Alamashuri canta na Bashai. É isso, meu Deus. Quantas moças Jesus, ela cantava, e a sua presença tomava conta do ambiente, mas o laço do inimigo, o passarinheiro, prendeu.
e arrastou para fora da igreja. E eu estou lhe pedindo, Espírito de Deus, como teu servo, como teu ungido. Tu me colocaste em mim o dom da evangelização. Tu implantou em mim esse dom de evangelizar. Desde o dia que eu me levantei minhas mãos para ti. Já na semana da frente eu estava nas ruas evangelizando, porque o Senhor me ungiu para evangelizar. E eu não poderia deixar de fazer esta oração como um evangelista. Dom, no cargo eu não sou evangelista, mas o Senhor me ungiu com a unção de evangelizar. E evangelizar, Senhor, é uma batalha espiritual. E eu insisto. Aleluia. Quantas mães, quantas mulheres faziam parte do círculo de oração, Jesus. O Espírito Santo revelava, o Espírito Santo manifestava a sua glória. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus, mulheres do círculo de oração oraram, e o Senhor dava resposta imediatamente. Quantos livramentos tu deu, através de mulheres que oravam. Mas o inimigo jogou o laço e arrancou, se arrastou para fora. O laço da fofoca, o laço da calúnia, o laço do ódio. Quantas pessoas, o laço, o diabo lançou o ódio no coração. E eu quero pedir a ti, Espírito de Deus, aonde estiver um crente preso no laço do ódio, sejam libertos agora em nome de Jesus. E pela espada do Espírito Santo, Pai, corta esse laço do ódio na vida desse homem, dessa mulher, liberta. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que essa espada esteja nua, que essa espada esteja sempre fora da bainha, que a tua espada, Espírito Santo de Deus, dissipa os laços de Satanás. Onde houver uma família no laço do diabo, Satanás está arrastando milhares e milhares de vidas, porque ele jogou o laço da religiosidade. Jesus, quantas pessoas estão algemadas pelo diabo e acham que estão livres? Porque o laço do diabo, ele é invisível, Deus. O laço de Satanás não é uma corda que se compra no mercado. O laço do diabo não é um ferro 3/8. O laço de Satanás não é uma corrente de metal. O laço do diabo, Senhor, não é um arame farpado. O laço de Satanás, Senhor, não é um fio de qualquer espessura. É por isso, meu Deus, que as almas estão algemadas, amarradas pelo laço do diabo e acham que estão soltos porque o laço de Satanás é invisível. Aleluia. Eramachuri comandás. Mas assim como o laço de Satanás é invisível, é espiritual, a espada do Senhor Espírito Santo também é invisível e é espiritual. E somente a espada do Senhor Espírito Santo é capaz de cortar qualquer laço de Satanás. E é por isso que eu estou orando nesse momento, dizendo: passa, Espírito de Deus, a tua espada e corta os laços do diabo. Solte estas almas, solte, Espírito Santo de Deus, corta o laço que está sobre o filho dessa mulher e liberta o filho dessa mulher dessa algema maligna, para que ele possa levantar as mãos e entregar a vida ao Senhor Jesus e se alegrar. Aleluia, meu Deus. Espírito Santo da verdade. Espírito Santo de Deus, se não fosse o Senhor, Espírito Santo de Deus,
Em nome de Jesus Cristo, Senhor, dá o discernimento para todos nós, toda a igreja. Dá o discernimento para este pai, dá o discernimento para esta mãe, dá o discernimento para os pastores, para mim, obreiro, para esta igreja, Senhor. Porque muitas vezes, Senhor, o inimigo, ele é astuto, ele se transfigura até em um anjo de luz. Espírito Santo de Deus, existe demônios fingindo de bonzinho, agradando pessoas. Tem Satanás, tem demônio, Espírito Santo de Deus, agradando o crente, dando uma de bonzinho, dando uma de coitado. Ele está querendo, Espírito Santo. Espírito maligno, espírito do fingimento, espírito do engano, Jesus Cristo te repreenda. Espírito Santo de Deus, o Senhor revela ao meu coração esse espírito maligno fingindo de bonzinho, fingindo, aleluia, de bom, porque não existe demônio bom, todos os demônios são malignos, são perversos, são astutos. Jesus, eu quero repreender agora em toda a face da terra, aonde tiver um demônio fingindo de bonzinho, agradando um crente. Sindecalamassúria, Leman chocantanabachari, agradando um crente. E Espírito Santo de Deus, e tem demônio. Por que ele está agradando o crente, Espírito Santo? Handecalamassari, Remancho de Candabai. Ele está agradando o crente para colocar as algemas nas mãos do crente. A tua máscara caiu, Satanás. O Espírito Santo que se enxerga, Senhor, abre os olhos desse crente, abre os olhos dessa adolescente, que é o diabo que está querendo colocar as algemas nela. Espírito Santo de Deus, abre os olhos dessa jovem, desse jovem. Satanás não é bom. É um espírito de mentira que quer pôr o laço sobre a vida para arrastar e arrancar fora da igreja. Senhor, muitas vezes o diabo está usando alguém fingindo de bom. Jesus querido, meu Deus, abre os olhos dos pastores. Satanás está querendo colocar um laço e amarrar as atitudes e a coragem de pastores para não pregar a verdade. Passa, Espírito Santo, a tua espada. Passa, Espírito Santo de Deus, a tua espada. Onde tiver um demônio fingido de bonzinho, agradando o crente, para colocar as algemas na mão do crente. Depois que ele coloca as algemas, o crente fica sem ação. Jesus, quantos crentes algemados por Satanás, porque não vigiaram. Sabe, o Espírito de Deus, aonde estiver um crente, aqueles crentes que não têm ação nenhuma mais, está algemado, está amarrado por Satanás. O diabo jogou o laço da mentira sobre Judas Iscariote. O diabo jogou o laço da mentira sobre Ananias e Safira. Espírito Santo, eu estou te pedindo um livramento agora em nome de Jesus, que com a tua espada corte esse laço do diabo, Senhor, e dá um livramento a esse crente em nome de Jesus. Esta é a minha oração desta madrugada, Senhor. Em nome de Jesus, Satanás, sai desta casa, pega os teus laços, pega as tuas lanças, pega as tuas correntes, em nome de Jesus Cristo, e desocupa esse ambiente agora. Ou sai, ou a espada do Espírito Santo te passa sobre ti nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, esta oração, ela tem um valor para toda a eternidade. Jesus, eu te peço uma coisa, se tu não vier por esse tempo buscar a igreja,
Jesus, eu sei que eu irei embora dessa terra um dia, mas eu peço que esta oração, ela fique em ação por toda a eternidade, Senhor. Aleluia. Jesus Cristo, esta mulher que está amarrada por Satanás, esse laço de feitiçaria, esse laço de bruxaria, esse laço diabólico, seja cortado pela espada do Espírito Santo nesta madrugada. Deus, esta é a minha oração. Casta de demônios, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, casta de demônio, sai agora. Em nome de Jesus Cristo, legião de demônio, sai agora desta vida, sai deste homem. Príncipe das trevas, tu não suporta o resplendor da luz divina. Espírito Santo de Deus, a tua espada é luz. A tua espada é um farol, é mistério, tua espada. A tua espada, Espírito Santo, ela é fogo. A tua espada, Espírito Santo, ela é luz. E o diabo não suporta a luz, porque ele é treva. A luz incomoda a Satanás e a tua espada é luz. A tua espada é o machado na raiz das árvores. A tua espada, Espírito Santo, ela dá vida, mas ela destrói o mal. Por isso que nesta madrugada, esta é a minha oração. Me consagro, Senhor, a Ti nesta madrugada. E é em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Cordeiro de Deus, que toda obra do maligno seja destruída pela espada do Espírito Santo agora, Pai. Deus, nesta madrugada, Senhor, Jesus solta milhares de vidas, Senhor. Esse é o propósito, meu Deus, de um grande avivamento na obra da evangelização mundial. E o maior propósito da obra da evangelização é soltar as almas das mãos do diabo e trazer para a igreja. Senhor, em nome de Jesus, todas as almas que Tu tem me dado a oportunidade de orar e de mandar uma mensagem, em nome de Jesus Cristo, Deus, que a espada do Espírito Santo passe lá naquela casa e que todo o laço de Satanás seja quebrado e que aquela família todinha seja salva. Jesus Cristo, principalmente Deus, nesse Brasil aonde o mal tem imperado, na África, em todos os países, Senhor, em nome de Jesus, levanta missionário ao Paraguai e leva ele com a espada do Espírito Santo para cortar todos os laços do diabo que prende aquelas almas. Envia homens e mulheres para manejar bem a espada da verdade, que é a espada do Espírito. Aleluia. Deus, muito obrigado por esta oração. E eu tenho certeza que laços do passarinheiro foram cortados pela espada do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vida que estava presa por laço do diabo, sejam libertos nesta noite, nesta madrugada. E que vidas possam agora se entregar a Ti, Jesus, e saber que Tu és Deus nos céus e na terra. Pai querido e Pai santo, eu oro, Deus bendito, por todos inscritos nesse canal. Se alguém que se inscreveu nesse canal, Jesus, tiver alguém preso por laço do diabo, passa a espada do Espírito Santo agora e libertam as mãos, liberta o sentimento, liberta a vontade, liberta a alma, liberta o espírito. Senhor, se tiver alguém aqui inscrito nesse canal que Satanás algemou, se tiver algum crente aqui que Satanás arrancou da igreja, corta os laços desse maligno e traz de volta e põe no lugar que o Senhor colocou. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém. Glória a Deus. Queridos, amados irmãos, aleluia.
Continue me ajudando a levar a palavra de Deus e oração às pessoas, aos povos. Me ajude a orar, ore comigo. E se você puder, compartilhe essas orações com pessoas que você conhece e deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer a obra através da nossa vida. Em nome de Jesus, você, meus irmãos, servo de Deus, use a espada do Espírito Santo, porque ela corta qualquer laço do diabo. A espada do Espírito, ela destrói qualquer corrente maligna. A espada do Espírito Santo, ela quebra qualquer cadeado do diabo. Use a espada do Espírito. Efésios 6:17. Amém.